Episódio 5 The Super Melon. Yeah! Podemos dizer que em alguns anos atrás eu acabei encontrando algumas coisas não muito legais, que não eram muito legal pra mim. Meu amigo foi eliminado mesmo. Até que eu reparei por que você tá com uma espada e também você tá um pouco estranho recentemente. Ele respondeu assim: cara, eu estou com essa espada. Eita, desculpa, mas é que eu tô com essa espada é pra ir pra lá pro Coliseu pra me treinar. Quer dizer, eu vou ir pro Japão. Então é por isso que eu tô com essa espada. Eu vou treinar lá um monte de luta. Maneiro. E por que você tá levando? Lá também já tem. Não ligo. Passa da minha frente porque eu tô indo lá no aeroporto e ele já vai fechar. Desculpa, tá de novo. Então eu andei mais e mais um pouco e mais um pouco e mais um pouco e encontrei ele mesmo. O meu outro amigo. Daí eu vi meu amigo com uma skin um pouco estranha. Meu outro amigo, que também é o Milho, o irmão do meu outro amigo Milho, ele gosta de vestir alguma coisa engraçada, como palhaços. Palhaços é uma coisa engraçada. Mas em 2016 não foi uma coisa engraçada. Virou palhaços assustadores. Então daí eu olhei assim: ei cara, você está vestido dessa coisa aí? Mas ele falou que gostava de se vestir como uma coisa engraçada. Mas ele tava com uma motosserra. Eu perguntei assim: cara, por que você tá com uma motosserra? Uma pessoa normal, um palhaço normal, não teria uma motosserra. Mas daí ele falou que ia ter uma não sei, alguma coisa barulhenta. Daí ele disse que ia treinar com motosserras. Ele era doido mesmo, tá? Ele é doido desse tipo. O irmão mais velho dele é doido. É doido assim. Então eu já esperava isso. Então eu fui lá e passei. Encontrei a perna. Ai, que maneiro. Ele falou: desculpa. Ele acabou quebrando o êxito. E sim, um pote de tomate estava vendendo lá perto da casa do seu Zé. Seu Zé, ele gosta de vender algumas coisas aleatórias. Eu achei até estranho porque ele também é um tomate, eu também sou um tomate. E ele vende tomates. E nem cabeça de tomates. Eu achei isso daí estranho, mas tá tudo bem, né? Daí melou todo o pote que tava lá. E eu decidi só tentar achar mais um pote pra tentar colocar como cabeça. Então fui lá, peguei o pote, aproveitei que o seu Zé tava vendendo, daí eu peguei ele e eu reparei nisso. Estranho. Ele carregava o machado e atirava em bonecos. Esse machado, ele ficava atirando esse machado em bonecos do Milho, do meu amigo. E ele ainda dava o mesmo nome dele, que é Corn, que é milho em inglês. Daí vai lá e ele batia nesses bonecos. Até saía um pouco daqueles coisinhas que saem do milho. E ele ainda ficou bravo que não tinha eliminado ele antes. Quer dizer, destruído o boneco. Daí vai lá, ele tenta partir ele no meio. E ele corta o boneco no meio. E ele tava parecendo um pouco estranho pra mim. E eu não decidi ignorar. Eu peguei uma K-47, mirei na cabeça dele e adivinha. Eu atirei nesse safadinho e ele ainda falou assim: cara, eu estava tentando bater em um outro boneco, em um cara que eu odeio. E era parecido com o nosso amigo. E ele também se chama Corny. E ele tava morrendo. E foi partido no meio. E o próprio machado dele bateu na cabeça dele.
Então eu peguei minha AK-47 por nada. Então eu fiquei com ódio de destruir o machado dele de vez. Que acabou me destruindo também. Quer dizer, ele só bateu em mim. Mas ele tinha batido em mim depois também. Então eu fiquei irritado. E decidi colocar minha cabeça como uma AK-47. Mas não ia dar certo. Então daí já era, né? Não. Eu achei outra barraca do seu Zé. O seu Zé tava vendendo mais potes. Então eu aproveitei de vez. Decidi ir comprar mais um pote. Porque várias vezes já tinha quebrado minha cabeça de tomate. Então eu não perdoei. E eu fui comprar mais um. Porque senão isso até é normal pra ele. Ei, cara, para de gravar. Não quero aparecer. Sempre funciona. Mas não deveria ter funcionado em mim. E eu vi essa cena acontecendo na minha frente. Sim, ele colocando a injeção de ácido na cabeça de um milho que estava vivo. Então daí ele aplicou em vários milhos que estavam na frente dele. Sim, a mesma injeção várias vezes. E aplicando várias vezes, os milhos não estavam ficando muito bem, não. Ele tentou também... Ele tentou também tentar aplicar no outro. Até no braço ele não deixou em paz. O braço do cara tava esqueleto. E o outro sobrou. E era esse mesmo que ele queria transformar em esqueleto. Então daí eu percebi quem era o verdadeiro assassino. Na verdade não era ele. O verdadeiro assassino estava atrás dele. O verdadeiro assassino que falou que ia ir no aeroporto para ir lá no Japão. Ele mesmo, o Melo. Eu só apenas conversei com ele falando quem que tinha realmente eliminado o meu amigo. E aí ele respondeu: eu vi o Melo eliminando, trazendo o corpo do seu amigo para algum lugar. Ele tinha falado isso. Daí eu decidi tentar eliminar ele. Não tentando eliminar o Melo. Na verdade, tentando eliminar o Melo, mas não tentando eliminar o Apple, que não estava fazendo nada. Estava com ódio dos Miros que atacaram ele. E também que são inimigos dele. Exatamente. O Miro. Por nada. Por nada mesmo. Ele estava tentando só eliminá-lo. E daí, quando ele parou de eliminar e sentiu que eu estava atrás dele, ele estava tentando tirar a espada que estava machucada. O milho. Ele foi lá, ficou de pé e olhou para trás. E olhou para mim. O que você pensa que está fazendo aqui? Estou apenas eliminando, ajudando seu amigo. E eu não acreditei nas falas dele. Eu não queria nem saber. Eu já saquei de uma vez um choque para tentar dar choque no Melo. O Melo tentou avançar em mim e conseguiu. Conseguiu tirar um pouco de tomate, mas ele não esperava com o que eu estava guardando no meu bolso. E nessa coisa que estava no meu bolso acabou escorregando. Acabou fincando em mim, fazendo eu voltar novamente. E daí me preparar para derrotar o Melo. Não queria nem saber. Ele tentou avançar em mim, acabou batendo na minha arma. Ele
avançou na minha barriga. Coitado. Eu fui lá e dei um choque super forte nele, fazendo ela sentir a dor que ele deveria sentir. E por algum motivo a espada caiu fincada no Melo. E eu terminei com... exatamente. Aquele mesmo negócio que deu choque no Melo, ele estava ambulante. Ou seja, tentando dar choque nele. Então, isso foi uma história muito grande. Mas isso daqui é uma outra história muito estranha. Que é sobre a criança que derrotou um palhaço. Que eliminava pessoas secretamente. Os pais desses menininhos de 10 anos falaram que ia fazer algumas compras. Ia deixar o filho, que já era um pouco responsável, brincar com o bolo fake. É um bolo fake que dava pra destruir. Então, eles tinham vazado de lá. Saíram vazados. E daí, o moleque começou a brincar com só em um bate, acabou. Ele tinha quebrado. E ele era tão forte, mas tão forte que tinha quebrado aquela mesa barra caixa que ele estava usando como mesa. Só que o braço dele não ficou em boas coisas não. Ele sentiu muita dor, mas ele continuou. Daí eu vi isso e aproveitei. E eu olhei, aproximei e falei: ei moleque, não sei se você sabe, aí seus pais deles não estão fazendo compras. Estão na verdade conversando para te deixar sozinho aqui. E o moleque decidiu me ignorar. Eu fiquei irritado. Tentei atacar ele, mas não deu. E ele se sentiu bravo. Ele estava bravo comigo. Então ele começou andando e andando. Até que puxaram o braço dele. E daí ele falou: diga tal, você brincar comigo? Algum jeito diferente? E ele falou: como assim diferente? Daí era mais ou menos esse tipo de diferente. Esse tipo de diferente. Ele foi e ele não tava bravo. Ele não achou estranho o palhaço. E ele na verdade achou ele esquisito. Daí o palhaço avançou nele. Ele parou. Ele tinha avançado no palhaço antes. O palhaço ele tentou. Ele machucou o moleque. O moleque tava muito machucado. E deu no que deu, né? O moleque estava muito sujo. Com suco de maçã. Quer dizer, morango. Morango não. Olha que cara doido que eu sou. Ele na verdade estava todo melado com suco de melancia. Daí ele estava triste. Porque o palhaço estava tentando esmagar ele com as botas. E o que aconteceu? Adivinhem. Mesmo todo sujo acabou ganhando. Dele. Deu tanto ele fazendo a lição que merecia. E o moleque se sentiu vitorioso. Pegou o seu machado. E aí viu o que ele fez com aquele machado? Todo sujo de suco de melancia. Ele tinha derramado da roupa. Sim. Ele foi lá. Ele tinha um suco de melancia que ele tinha guardado na roupa. Que eu não sei como ele guardou esse copo na roupa. Mas daí ele tava
bravo com aquele palhaço. Tinha batido e tentou bater nele, na verdade. E né, deu certo. O palhaço estava derrotado. Bateu até no nariz dele. Então daí o moleque tirou aquela espada enfincada nele e foi lá. Se sentiu irritado por aquele nariz. Que ele tava muito bravo com aquele nariz. Que ele achou muito estúpido. Que estava no braço. Que estava no nariz dele. E o moleque acabou enlouquecido com aquele machado. Enlouquecido, digo, quebrando a coluna. E o moleque ganhou daquele palhaço doido. Na verdade, ele era um palhaço maluco. E era só um doidão tentando se vestir de palhaço para tentar atrair as crianças e tentar eliminar elas. Por nada. E ele teve a coisa que mereceu. Uma boa lição por uma criança. E essa é a última história que eu tive. Então, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e assista o próximo episódio que vai lançar da série Infection. E tchau, tchau!